Então tá, pessoal, vamos dar início aqui ao assunto de séries de Fourier, tá? Então, essencialmente, séries de Fourier é uma técnica que você usa para expressar funções periódicas em termos de seno e de cosseno, tá? Em termos de senos e cossenos, mas, lógico, envolvendo uma série, por isso que chama séries de Fourier, né? Então, a gente às vezes lida com uma função periódica muito complicada e a gente consegue expressar ela em formato de série. Aí uma série que só envolve seno e cosseno, que são também periódicas, tá? Mas são funções periódicas mais simples, né? E fenômenos periódicos você vê que ocorre com bastante frequência por aí, tá? Sempre que você tem algo que apresenta uma repetição a partir de um certo intervalo, tá? E aí, lógico que eles são descritos por funções periódicas, tá? Então, a grosso modo, séries de Fourier são isso, tá? É uma série que a gente vai apresentar aqui para estar lidando com funções periódicas. Só lembrar aqui que é uma função periódica, né? A função periódica é a que apresenta repetição, né? A partir de um certo valor, a partir de um certo intervalo ali no domínio, né? Esse valor a gente chama de período, né? O menor valor que ela se repete, né? Se você lembrar lá do seno e do cosseno, eles são periódicos, o gráfico deles apresenta repetição, né? São de período 2π, né? Então, sempre que você anda 2π ali no domínio do seno e do cosseno, ela começa a se repetir, tá? A partir de 2π ela começa a se repetir. Então, só relembrando essas coisinhas, tá? Então, o gráfico é a repetição do gráfico, né? A cada intervalo de comprimento P, né? No caso do período, né? Então, aqui você tem um intervalo de comprimento P. Então, você tem uma repetição desse formato de gráfico aqui em cada intervalo. Aqui só outras coisinhas também para lembrar. Se P é um período, qualquer múltiplo também vai ser período, né? Tecnicamente, período a gente chama o menor número, né? Com essa característica aqui, no qual a função se repete. E você pode pensar, bom, o seno ele se repete a cada 2π, mas também pode pensar que ele se repete a cada 6π, né? Também se repete a cada 8π, mas o menor valor que ele se repete é o 2π. Então, por isso que esse 2π é que é chamado de período, e não o 6π ou 8π. Tá? Então, o menor valor que é o período. Outra coisinha é que combinação linear de funções que tem período P também tem período P. Nós temos um número vezes uma função, outro número vezes a outra. Se as duas têm período P, esta combinação aqui também é uma função periódica de período P. Tá? Isso aqui são só coisinhas que você vê lá no cálculo 1. Tá? Só para a gente relembrar aqui. Aqui a definição de série de Fourier. Então, série de Fourier é uma série com esse formato aqui. Tá? Esses A0, AN, BN são constantes. Tá? Isso aqui a gente também chama de série trigonométrica, né? Porque envolve cossenos e senos. Tá? E aqui, se você quiser expandir isso aqui, né? Destrinchar, escrever ela por extenso, você tem isso daqui. E aqui vai até infinito. Tá? Você não precisa colocar mais infinito aqui, tá? Só o símbolo de infinito tá bom. Às vezes eu coloco mais, às vezes eu coloco só o infinito. Tá? Então isso aqui a gente chama de série de Fourier ou série trigonométrica. Tá? Aqui vou frisar que os coeficientes de cosseno vão ser sempre denotados por A. Tá? E os coeficientes do seno por B. Né? Então, se você ver AN, BN, vão ser coeficientes do cosseno e do seno. Tá? Então, do cosseno vai ser sempre o A e do seno vai ser sempre o B. Né? E aqui você tem um A0, que não multiplica cosseno nem seno. Tá sozinho. Então, você tem uma série desse formato. Uma constante, mais constante vezes cosseno, constante vezes seno. Constante cosseno de 2x, seno de 2x. E aí vai. Tá? Veja que tem o n aqui e o n no índice aqui do A e do B. Tá? Então, isso é uma série de Fourier. E o que a gente vai estar estudando é quando que uma função pode ser expressa em série de Fourier. Tá? Quando que você tem uma função que você pode expressar ela como uma série trigonométrica. Tá? Que condições ela tem que satisfazer e satisfeitas essas condições, como expressar. Né? Isso a gente vai ver. Então, a princípio, vamos estar lidando com funções de período 2π. Se na série de Fourier os coeficientes aqui, né, esses a's e b's aqui, forem dados assim, né, por uma integral que envolve essa f de período 2π, o a0 dado assim, o an dado assim, né, aí do 1 para frente, e o bn dado assim.
Então, se na série os coeficientes tiverem essa cara aqui, a gente diz que essa aqui é a série de Fourier de f. E aí os coeficientes eu chamo de coeficientes de Fourier de f. Então, você tem lá uma função periódica de período 2π. Se nessa série os A's são dados assim e os B's assim, então eu digo que é a série de Fourier de f. É isso, coeficientes eu chamo de coeficientes de Fourier de f. Tá? E a gente vai ver, bom, as funções que a gente vai lidar aqui, a gente vai poder expandir a função na sua série de Fourier. Tá? Vamos ver um exemplinho para calcular esses caras aqui. E ver o que eu quero dizer com expandir uma função na série de Fourier. Expandir uma função na série de Fourier é escrever a f como sendo igual a série. Se você lembrar lá do cálculo 2, lá você escrevia funções em série de Taylor, série de Maclaurin. Né? Aqui a gente vai escrever funções, né? Expandir funções em série de Fourier. Né? Lá você expandia em séries de Taylor e séries de Maclaurin. Então, aqui tem essa função aqui de período 2π. Ela é assim. Tá? Aqui o k é uma constante. Tá? K e menos k. Eu vou lidar com k, mas pode ser 2, menos 2, 1, menos 1. Tá? A gente chama de função degrau, ou função onda quadrada, você pode pensar assim também, tem esses nomes para essa função aqui. Então vamos achar o A0. O A0 é dado dessa forma, né? Se você voltar ali os coeficientes de Fourier. Então você vai integrar a função de menos π a π. Veja que daqui a aqui a função muda de cara, né? Então você vai ter que quebrar essa integral em duas, né? De menos π a 0, de 0 a π, você vai ver que isso aqui vai dar 0. E aqui, bom, nesse caso até nem precisa fazer muita conta, né? Porque de menos π a π, né? De menos π a 0, isso dá essa área, menos essa área, né? De 0 a π dá mais essa área. Mas se você somar as duas, uma vai cancelar a outra, já que são iguais, né? Esse retângulo aqui é igual a esse retângulo aqui. Então, de fato, vai dar 0 mesmo. Agora, no AN, aqui você vai ter que quebrar e fazer algumas continhas, né? Então, você vai ter que quebrar em duas. Você vai ter que ficar carregando esse N nas contas. Os AN são os coeficientes do cosseno, né? Tanto que o cosseno aparece aqui dentro da integral. Bom, aí de menos π a 0, a f é menos k. De 0 a π, a f é k, e aí é fazer essas continhas. K é uma constante. Tá? Aí, fazer essas integrais são bem simples. Né? Cosseno de nx é seno de nx sobre n, e aí a variação de menos π a 0, aqui de 0 a π. Tá? Pode tirar o k sobre n em evidência aqui e fazer as variações, que você vai chegar em 0. Tá? Na verdade, seno de 0 vai dar 0. Seno de menos nπ vai dar 0 também, não importa quem que é o n. Tá? Porque aqui n é natural, né? Do 1 para frente. Aí o bn que vai dar mais trabalho. Os coeficientes bn. Então, já fiz aqui um pouco mais direto, né? Já caí nesse passo aqui. Então, de novo, quebrei a integral de menos π a 0, mais de 0 a π, e aí já fiz as continhas. Tá? Cuidado aqui que a integral de seno é menos cosseno. Né? Menos cosseno de nx sobre n, então fica com esses sinais aqui. Tá? Então, você toma um certo cuidado. Aí depois que você faz a variação, isso fica assim. Tá? Ajeita o que dá, fica com essa cara. Aí você pode lembrar que cosseno de n menos π é igual ao cosseno de nπ. Tá? Cosseno é uma função par, então cosseno de menos alguma coisa é igual ao cosseno de alguma coisa. Tá? Ok, então fica com essa cara. E aí você tem que ver. O bn, o n vai de 1, 2 para frente. Isso aqui assume certos valores se o n for par e certos valores se o n for ímpar. Né? Se você lembrar, né, vamos analisar esse cosseno de nπ. Né? Cosseno de nπ é menos 1 se o n é ímpar. E ele é 1 se o n é par. Então esse parênteses aqui, ele dá 2 se o n é ímpar e dá 0 se o n é par. Então aqui você tem como é que são os coeficientes Bn. Os coeficientes Bn são os coeficientes do seno, lá na série de Fourier. Tá? Então aqui você já tem como é que são todos os Bns. O A0 deu 0, todos os ANs deram 0, né, que são os coeficientes lá dos cossenos na série de Fourier. E aqui os Bns, que são os coeficientes dos senos, tem essa característica aqui, é 2 se o n é ímpar e 0 se o n é par. Então, opa,
Ah, isso aqui é só esse pedaço aqui, né? Desse parênteses. Aí tem esse 2K sobre BNP. Ok, então aqui sim você tem os BNs, né? Esse parênteses é 2 se o N é ímpar e 0 se o N é par. Ah, então tudo isso daqui, né? Dá 4K sobre NP se o N é ímpar e dá 0 se o N é par. Ah, e esses sim, então, são os coeficientes lá dos semos, tá? Então, essa análise aqui é só desse parênteses aqui. Aí tem esse cara multiplicado. Então, agora sim você já tem todos os coeficientes de Fourier. Então, vamos expressar a série de Fourier. Tá, o que eu vou fazer aqui é pegar algumas somas parciais da série de Fourier. Tá? Então, pegar a série de Fourier com o n indo até 1, até 3 e até 11. Tá? Só para a gente ver o que acontece aqui. Então, isso que eu vou chamar de S1, é a soma parcial. Você vai até o primeiro termo da série só. Né? E aí, lógico, eu já calculei esses caras. Eu vi que A0 vai dar 0, A1 dá 0 e B1 eu já sei, fiz as contas. Então, isso fica com essa cara aqui. Você tem a formulinha do BN. A S3, então eu vou lá na série até o terceiro termo. Né? Então, até o terceiro termo vem aqui. Então, aqui você tem o primeiro termo, aqui você tem o segundo termo da série e aqui você tem o terceiro termo. Né? Aí, todos os A's deram 0, inclusive o A0. E aí, os B's pares, né, deram 0 também. Então, só sobra os ímpares e aí fica isso daqui. Então, essa aqui é S3. Aqui é S11, né? Ou seja, é a série até o 11 aqui. E aí, eu vou já deixar ela pronta aqui. Essa aqui seria a soma parcial, 11. Você vai lá com a somatória até o 11, aqui você foi com a somatória até o 3, aqui você vai até o 1. Esse é só o primeiro termo da série. O que eu vou fazer aqui é observar o seguinte, que essas somas aqui, né, que são funções, né, se eu pensar, tem x aqui, né, x é uma variável, elas se aproximam do gráfico da f à medida que você vai aumentando o n, né, à medida que você vai aumentando esse camarada aqui, né, S1, S3, S11, esse que é o n, que aparece aqui. Então veja só, esse aqui é o gráfico azul da f, esse gráfico aqui eu usei com k igual a 2, tá? Lembra que o k é uma constante. Então esses gráficos aqui eu plotei usando k igual a 2. Esse aqui tem a f, esse aqui é o gráfico da S1. Essa daqui com k igual a 2, tá? Para todas aqui. Então que seria 8 sobre π seno de x. Ok, não parece estar se ajustando bem a S1 com a f, mas se você vai aumentando, você vê que começa o ajuste. Né? Essa aqui é S3. Se você aumenta mais, essa é a S11. E quanto maior for aqui a soma parcial, melhor vai ficando o ajuste. Né? Melhor a soma parcial vai se ajustando ao gráfico da f. Tá? Então, isso parece indicar que a f pode ser expandida na série de Fourier. Né? Ou seja, eu posso escrever a f igual à sua série de Fourier. Tá? E aí, se quiser expandir aqui, ela fica assim. Tá? Agora, tem só um certo problema que são esses pontos de descontinuidade aqui. Isso a gente vai discutir mais para frente. Né? E de fato, para algumas funções, a função é igual à sua série de Fourier, exceto nos pontos de descontinuidade. Tá? Então, a gente vai ver aqui para várias funções. Tá? É bem grande o número de funções que você pode expandir na série de Fourier dela. Então, para várias funções você consegue fazer a f igual a série, exceto nos valores de descontinuidade ali da função. Tá? Então, para uma classe bem grande de funções, isso é igual à sua série de Fourier. Mas a gente vai ter que tomar um cuidado com esses pontos de salto aqui, esses pontos de descontinuidade. Se tiver, né? Às vezes não tem descontinuidade. Mas por enquanto a gente vai ficar calculando esses coeficientes e vendo como é que as somas parciais vão se ajustando à função. Tá? De forma cada vez melhor, então isso parece indicar que de fato a função é igual a série. E aqui um exercício que eu vou deixar para vocês. Né? Nessa função aqui, mostrar que os coeficientes de Fourier são assim. Tá? Nesse formato. Aqui eu vou plotar algumas funções parciais. Então essa aqui é S1, as somas parciais, tá? S1, a série só expandida até o primeiro termo. Aqui já é S4, expandido até o quarto termo da série, aqui até o sétimo.
aqui até o 11º. Então você vai vendo que de fato vai ficando cada vez mais ajustada a função f. Né? As somas parciais vão se ajustando cada vez melhor à função f. Tá? Exceto nas descontinuidades, né? Nessas quebras aqui que você vê que acontece com as parciais. Tá? Então isso aqui também indica que essa função aqui, né, tem uma expansão na série de Fourier. Né? Ela é igual a sua série de Fourier, aí tomando cuidado com os pontos de salto, né, os pontos de descontinuidade. Tá? Então esse exercício eu deixo para vocês aqui. Só um comentário, né, da onde que vem os coeficientes de Fourier, como é que você deduz que eles são daquelas integrais, né? Você lembrar que isso, na verdade, a série de Fourier, né, é uma combinação linear infinita. Lembra que combinação linear é algo que você vê lá em álgebra linear. Né? Dessas funções aqui, o 1 que está multiplicando essa constante, aí tem cosseno x, seno x, aí vai. Né? Então, esse teorema que eu vou passar aqui é só para a gente... Às vezes a gente usa ele para resolver algumas integrais, né? Ele estabelece a ortogonalidade dessas funções aqui, segundo esse produto interno que você vê lá em álgebra linear. A gente usa para deduzir os coeficientes de Fourier, mas a gente não vai fazer essa dedução. Tá? Então o teorema é esse daqui, né? Que essas integrais ficam dando 0, 0 e 0. Tá? Então quando é cosseno vezes cosseno, seno vezes seno e cosseno vezes seno. Tá? No intervalo menos π, π. Veja que por enquanto a gente está lidando com funções periódicas de período 2π. Tá? Que estão definidas no intervalo menos π, π. Ok. Tá? Isso aqui, algumas delas são bem fáceis se você lembrar de função par e função ímpar. Tá? Por exemplo, quando a função é ímpar, você integra no intervalo simétrico, né, que é menos c a c, isso dá zero. Para algumas dessas você resolve assim, mas a gente não vai estar deduzindo isso daqui não. Tá? E até vale se você for outra constante aqui, além de π, tá? De menos c a c, de menos c a c, de menos c a c, vale a mesma coisa. Ok. Tá, então, como eu comentei, nem sempre você consegue expandir a função na série de Fourier, mas as funções que você consegue são inúmeras. Tá? Uma classe bem grande de funções. Então, as condições que a gente precisa, a gente vai dar no próximo teorema. Tá? Mas assim, antes a gente precisa definir um termo técnico aqui, que é função contínua por partes. Tá? Ou contínua por intervalos, ou seccionalmente contínua. Tá? A gente disse que uma função é contínua por intervalos, né, no intervalo AB. Se eu posso dividir o AB numa quantidade finita de subintervalos, onde em cada subintervalo desse ela é contínua. E ela possui limite quando o x se aproxima de cada extremidade desses subintervalos ali. Tá? Então, a grosso modo, é uma função que tem uma quantidade finita de saltos. Tá? E você não tem nenhum limite aqui no meio do intervalo indo para infinito. Tá? Você não tem nenhuma assíntota vertical aqui no meio desse intervalo. Colocando assim, acho que fica melhor. Tá? Então, é uma função, ela é seccionalmente contínua, contínua por intervalos. E você pode dividir o AB em subintervalos, onde ela é sempre contínua ali. Tá? E não tem assíntota vertical ali no meio. Tá? Ela tem uma quantidade finita de saltos ali. Tá? Então, ela só tem descontinuidades do tipo salto. Aqui uma observação é que quando uma função é contínua, ela é contínua por intervalos. Então, o intervalo AB seria a própria divisão ali de uma quantidade finita. Ok, agora a gente entra no teorema que te dá as condições para uma função poder ser expandida numa série de Fourier. Tá? Para você poder pegar a f e dizer que ela é igual à sua série de Fourier. Tá? Aqui ainda vou estar lidando com funções de período 2π. Tá? Depois a gente vai ver como é que funciona com funções de período arbitrário. Tá? Então, se a função tem período 2π, ela é contínua por intervalos aqui, né? Ou seja, ela tem uma quantidade finita de saltos aqui nesse intervalo, né? Ou nenhum salto. E em cada ponto ela tem derivada tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Não necessariamente igual, tá? Não precisa ser derivada. Mas ela tem derivada à esquerda e à direita. Então, a série de Fourier converge. Não só a série de Fourier de f converge, como ela converge para o valor da f de x. Então, ela
ela converge para f, agora exceto nos pontos de descontinuidade. Nesses pontos, acontece o quê? Que a série, né, a soma da série, o valor para qual a série converge, é a média dos limites à direita e à esquerda do ponto de descontinuidade. Tá? Então a série é igualzinha à função ali nos meios dos intervalos onde ela é contínua, mas ali nos pontos de salto, né, a série vai valer a média aritmética dos limites à direita e à esquerda. Tá? Então veja só. Então nesse último exemplo a gente viu que a série é essa daqui. Né? Então, se observa que a gente viu que visualmente, né, plotando aquela S1, S3 e S11, a gente viu que parece convergir para F ali no X do domínio. Né? Já que as S1, S2, S3 vão se ajustando cada vez mais ao gráfico da F. Né? Então, isso está de acordo com o que a primeira parte do teorema da convergência fala. Então, dessa forma, a função f é igual à sua série de Fourier. A função pode ser expandida na sua série de Fourier. E você vai ver que todas as funções que a gente vai lidar aqui são desse caso, tá? Que eu posso expandir ela na série de Fourier. Agora, outra coisa que também está de acordo com o teorema é o segundo item. Né? Lá nos pontos de descontinuidade dessa função, por exemplo, o zero é um ponto de descontinuidade aqui. O π também, o menos π também. Então, vamos olhar para o zero, que é 1. Você tem que o limite à esquerda do zero é menos k e à direita é igual a k. Então, a média aritmética entre esses valores dá zero. E zero, de fato, é igual à soma da série quando você faz o x aqui ser zero. Quando você faz o x ser zero, isso aqui fica 0, mais 0, mais 0, mais 0. Então, de fato, a série converge para zero. Né? Então, você tem isso daqui. Né? Do lado esquerdo é uma série no ponto de descontinuidade zero. Né? E, de fato, essa série vai dar zero. Ela não tem nem muito esforço para você ver que vai dar zero, porque vai zerar todos os termos. Seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, vai zerar tudo. Então, de fato, ela vai convergir para o zero. E do lado direito você tem o quê? É a média dos limites laterais de f no ponto de descontinuidade. Certo? Você tem a média desses limites aqui. Então, isso aqui está de acordo com o item 2 ali do teorema da convergência de Fourier. É o teorema que a gente viu anteriormente. Então, isso aqui está de acordo com o item 1, né, do teorema, e esse é de acordo com o item 2. Né? Então, a série é igual a f lá nos intervalos onde a f é contínua, né? Aqueles subintervalos onde ela é contínua. E nos pontos de salto, nos pontos de descontinuidade, a série de Fourier vale a média dos limites laterais. Vamos ter mais um exemplo disso aqui, só que um exemplo mais visual. Vamos olhar para essa função periódica de período 2π aqui. Então, ela tem um bando de descontinuidades do tipo salto aqui. Ela é contínua de menos π a zero, né? Ela é contínua de 0 a π, mas aí, aqui no menos π, aqui no zero, aqui no π, ela sempre tem uma descontinuidade de salto. Tá? Então, isso aqui é uma função contínua por intervalos. Tá? Você pode quebrar ela em intervalos contínuos, onde ela é contínua. Aqui, eu não fiz as contas, mas eu vou plotei. Essa aqui é a soma parcial 4 da série. Tá? Então, eu calculei os coeficientes ali, mas não vou expressar as contas aqui, só vou desenhar. Essa é a quarta soma da série. Né? Você pega a série de Fourier da f e expande até o quarto termo. Né? E aí eu plotei ela aqui, de verde. Tá? Então você veja que ela parece se ajustar bem à função f, a função azul. Né? Então ela se ajusta bem. Destaquei alguns pontos aqui do verde, né? Que são esses aqui. Aqui é o 1,08 e aqui é o 2,49. Tá? Que é quase a média desses valores aqui. Ó. Por exemplo, vamos aqui no zero, que é uma descontinuidade. Né? Tem uma quebra da função aqui no zero. À esquerda do zero, o limite vale 2. À direita vale 0. A média, então, seria 1. Então, ficou perto da média. Aqui, mesma coisa. Né? Que vem aqui. Né? Você tem um ponto de descontinuidade aqui no π. Né? Que é igualzinho aqui. O limite à esquerda vale π. Aqui em cima. O limite à direita
vale 2, né? Então a média entre π e 2 não é esse valor, né? Esse valor ele é próximo da média entre π e 2. Tá? Porque isso aqui não é a série ainda, não é a infinita, né? É só o quarto termo. Né? Então esse valor aqui fica perto da média entre esses valores. Né? E conforme você vai aumentando aqui, você vai fazer S5, S6, esse cara vai ficando perto da média. Esse também vai ficando perto da média. Né? Então, de forma, se você for desenhar a série mesmo, pensar aqui todos os termos, né, no caso são infinitos, você tem isso. Né? O S infinito, você pegou a série completa. Ela é igual a F, exceto nos pontos de descontinuidade, nos pontos de salto. Né? Nos pontos de descontinuidade, o teorema diz que ela vale a média dos laterais. Né? Então aqui, a gente já discutiu. No zero, limite à esquerda vale 2, limite à direita vale 0, então a média seria 1. Então, de fato, aqui a série vai cair no 1. Né? Aqui outro ponto de descontinuidade, né, que é o π. À esquerda o limite vale π, à direita o limite vale 2, a média seria isso aqui. Aproximadamente isso, tá? Porque eu estou usando o π aqui como 3.14. Tá? Seria π mais 2 sobre 2, que dá isso daqui. Né? Que é a média, então, do limite à esquerda e à direita do π aqui, que é um ponto de salto, é um ponto de descontinuidade. Né? Então, essa aqui seria a série completa. Né? Você expande ela até o infinito. Né? Aqui eu fui só até o quarto termo. Tá? Então, quanto mais eu vou expandindo aqui, mais esses caras vão ficando perto de 1, esses caras perto de 2.49. Tá? E o mesmo para esses outros verdes aqui. Né? Aqui também são pontos de descontinuidade. Né? Certo? Então, essa daqui seria a série toda. Né? Eu estou usando S infinito aqui. Né? Mas é a série toda. Então, a série toda é igualzinha a F, né? Nesses intervalos aqui onde ela é contínua, tá? Exceto nos pontos de salto. Aí, nos pontos de salto, você tem que fazer a média aqui. Né? E se quiser pensar em termos de média, é metade do segmento. Tá? Então, você pega esse segmento aqui, ó, a série, S infinito, né, vai cair na metade. Pega esse segmento aqui, vai cair na metade. Esse segmento aqui, o verdinho, caiu na metade. Tá? Então, em todos os pontos de descontinuidade, esse ponto verde aqui vai cair na metade do salto. Tá? Na metade do salto aqui, na metade do salto, na metade do salto, né? Que é a média aritmética. Tá? Então, aqui você tem a função, aproximando ela pela soma parcial S4. Né? É um ajuste bom. Né? Mas esse aqui é o ajuste máximo. Né? É o S infinito, é a série com todos os termos. Tá? Todos os infinitos termos. Lógico que tem o porém das descontinuidades aqui. Tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, a série infinita é igualzinha a f nos intervalos onde ela é contínua. E nos pontos de descontinuidade, ela vale a média. Tá? A média do limite à esquerda e o limite à direita. Tá? Essa é uma forma de desenhar a série infinita. Tá? Certo? Então, quanto mais você vai aumentando a soma parcial aqui, mais esse valor vai ficando perto da média, que é o 1. E mais esse valor vai ficando perto da média correta, que é esse cara aqui. Né? Que é π mais 2 sobre 2. Né? Só que aqui o limite à esquerda é π e o limite à direita é 2. Né? Aqui nesse ponto de descontinuidade. Esse ponto de salto, que no caso aqui é o π. Tá? E para os outros a mesma coisa. Ok. Tá? Então a gente tem que ter em mente esse teorema aqui e tem que ter em mente os pontos de descontinuidade. Então, até o momento a gente lidou só com funções periódicas de período 2π, tá? Isso deixa as fórmulas um pouco mais simples. Agora a gente vai ver como é que lida quando a função tem período 2L. Tá? É mais comum usar 2L para a fórmula ficar bonitinha também. Então, sei lá, uma função de período, sei lá, 8, então L é 4. Função de período 16, né? Então o L é 8, né? E aí vai. Então você vai ter que identificar esse L quando der o período. Vamos pegar uma função de período P igual a 2L. Vou fazer uma mudança de variável, que é essa daqui. Então, você tem uma função g, que eu vou definir assim. Essa é uma função de período 2π. Né?
Pode verificar. Se você pode expandir ela na série de Fourier, ela tem esse formato aqui, né? Onde os coeficientes são os coeficientes de Fourier de G, né? Os coeficientes são dados pelas fórmulas que a gente viu. Essa e essa. Tá? N de 1 a 2. Tá? Eu vou dar nome para essas expressões aqui. Essa aqui eu vou chamar de estrela, essa de duas estrelas. Né? Vamos ver como é que fica a expansão da F em série de Fourier. Bom, como a G é isso aqui, e você fez essa mudança, né? Então, se você vier aqui na estrela e no lugar do V você colocar isso, né? Do lado esquerdo você vai ter f de x e do lado direito você vai ter isso aqui. Né? Então essa é a expansão de f na série de Fourier. Então só pegar esse V e encaixar aqui. E pegar esse V e encaixar aqui, né? Observar aqui, você fica com essa expressão aqui. Ok, agora como é que ficam os coeficientes? Bom, você fez uma mudança de variável, as integrais mudam, né? Mudam até o limite de integração, muda o dv para dx, né? Então, quando você faz essa mudança de variável, você fica com isso aqui, né? Você fez esse v, então o dv tem essa cara, e aí esses limites de integração mudam para menos L e L, tá? Então os coeficientes ficam com essa forma aqui, esse formato. Esse fica com o AN, e esse é o BN, aí N de 1 a 2, tá? Então essa é a cara da expansão de f na sua série de Fourier, certo? E esses são os coeficientes de Fourier de f. Tá? Então, só lembrar isso aqui e isso aqui. Tá? Aí vocês podem estar preenchendo esses detalhes com mais cuidado, mas aqui é só uma dedução rápida de como é que ficam as fórmulas para um período 2L. Tá? Não precisa ficar se matando tanto nisso aqui não. Só lembrar a partir de agora que a série tem essa cara e os coeficientes são dados assim. Tá? Quando o período é 2L. Então, vou fazer um exemplo aqui. Aqui só algumas observações, né? Aquelas integrais você pode calcular em qualquer intervalo de comprimento 2L, e se você voltar lá no teorema da convergência de Fourier, né? Que é aquele que estabelece, olha, se a função for assim, 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 ela tem expansão na série. Lá a gente está dando com o intervalo de menos π aqui, de menos π a π. Né? Aquele teorema também vale se você mudar para um intervalo de menos L a L. Tá? E aí a função for de período 2L, certo? Então, continua valendo aquele teorema lá que te diz quando que uma função tem expansão em série de Fourier. Ok. Então, vamos encontrar a série de Fourier dessa daqui. De período P. Vou observar aqui, então. Vou usar as fórmulas anteriores agora. Né? É uma função de período P igual a 4. Então, neste caso, o L é 2. Né? As fórmulas lá são para um período P igual a 2 vezes L. Se o P é 4, o L é 2. Tá? Então, por isso que a integral aqui é de menos 2 a 2. Tá? E aqui é 2 vezes L, né? Se você voltar ali na expressão anterior. Aí, se você fizer essas continhas, ela é bem simples. Você vai ter que quebrar essa integral, né? De menos 2 a 0 e de 0 a 2, mas você vai ver que vai dar bem simples aqui. Agora, as que são mais chatinhas são os ANs e os BNs, né? Que ficam com esse N aqui. Ok, então AN são os coeficientes dos cossenos ali na série de Fourier. Então, a forma do AN tem o cosseno aqui. Então, vamos lidar com isso daqui. Também você vai ter que quebrar de menos 2 a 0, de 0 a 2, né? E aí, você vai ver que isso vai ficar assim. Por que esse pedaço aqui some, né, na verdade? Porque de menos 2 a 0, a função vale 0. Então, essa primeira integral vai embora. A gente vai ter que lidar só com essa daqui, aí tem esse meio multiplicando. Tá? E aí, para integrar isso daqui, a gente usa essa formulinha aqui. Né? Como que você pode quebrar um seno de alfa vezes cosseno de beta, você pode escrever nesse formato aqui. Né? Então, algo que era produto vira soma. E aí fica mais tranquilo de lidar com a integral, né? Porque daí você pode quebrar em duas integrais e trabalhar. Então, esta integral aqui eu vou usar essa identidade trigonométrica. Então, ela fica assim, tá? E aí já deu uma mexida boa aqui dentro, tá?
Então, alfa mais beta. No caso, o alfa seria isso que está aqui, π sobre 2x. E o beta seria isso daqui. Daí eu fiz a soma aqui, ajeitei bonitinho e deixei nesse formato. Mesma coisa aqui. Este que está aqui dentro do seno, menos este que está dentro do cosseno. Ajeitei e deixei tudo bonito aqui. Tá? E aí agora eu vou partir para integrar isso daqui. Integral de uma soma de senos, né? Isso aqui, por mais feio que seja, no fim ainda é uma constante vezes x. Aqui também é feio, mas ainda é uma constante vezes x. Né? E aí é fácil integrar. Integral de seno de uma constante vezes x é bem simples. Né? É cosseno da constante x sobre a constante. E aí vou fazer mais rápido aqui, tá? Vou ter que quebrar em alguns casos, porque no caso de n igual a 1, isso fica tranquilo. Porque se n é igual a 1, isso aqui vai dar seno de 0. Então, esse pedaço zerou. Se n é igual a 1, isso aqui dá seno de π sobre 2x. Né? Seno de π sobre 2x é fácil integrar. Você vai ver que vai dar 0. Nesse intervalo de 0 a 2. Tá? Ok. Agora, o problema é se n é diferente de 1, aí é que dá um pouco mais de trabalho. E aí você integra normalmente. Seno de uma constante vezes x, mais seno de uma constante vezes x. Aí você integra isso, você vai chegar nisso aqui. Já trabalhei bastante aqui para deixar bem bonitinho, tá? Não é tão rápido chegar nessa expressão, mas é só fazer as contas e tomar cuidado com os sinais aqui, tá? Lembra que a integral de seno é menos cosseno, e aí você tem que tomar cuidado com os caras aqui. Tá? Aí lembrar que tem esse 1 sobre 4 aqui, aí já fiz a variação de 0 a 2, tá? E aí no fim cheguei nisso. Tá? Ok. Agora aqui tem se n é par, isso aqui é de um jeito, se n é ímpar, isso é de outro jeito, tá? Essa análise acontece com frequência aqui, quando você vai lidar com esses coeficientes de Fourier. Se o n é par, isso tem essa cara, e se o n é ímpar, tem essa cara, tá? Você pode verificar aqui de fato dá isso daqui. Certo? Ok. Tá? Porque o cosseno aqui, nesse caso, ele fica... ora ele vale esse cosseno desse número vezes π, ora vale 1, ora vale menos 1. Né? Aí, às vezes, zero aqui, dependendo se for par ou se for ímpar. Né? Ele vai valer 1 se o n for par. Né? Então, por exemplo, se você pega n ímpar, 1 menos n vai ser par. Então, o cosseno desse camarada vai dar 1. Aí 1 menos 1 vai zerar essa fração aqui. Aí você tem que olhar para essa e fazer a mesma análise. Tá? E aí, então, você faz essa análise para essas duas frações aqui. No caso de n par e no caso de n ímpar. Então, sempre tem que ter bem claro. Cosseno de nπ com n par, ele vale 1. Cosseno de nπ com n ímpar vale menos 1. Lembra lá do círculo trigonométrico. Tá? Aí você faz essa análise e você tira isso daqui. Ok, então esses foram os coeficientes da n. Lembra que são os coeficientes do cosseno. E aí para os coeficientes do seno, né, que são os b's. Essa é a fórmula. Né? Agora o período é 4, o L é 2. Então você tem isso daqui. E aqui eu vou ter que usar essa identidade trigonométrica. Tá? Aqui você tem um produto de senos. Eu quero expressar ele como soma de funções. Ó. Vai ser 2 cossenos aqui. Aí fica isso. Né? Aí já fiz o alfa menos beta. Deixei caprichado aqui. Né? E aí, se você fizer essas contas, para o n igual a 1, você vai ver que vai dar isso. Quando for diferente de 1, vai dar isso. Tá? Aqui, por que você tem que separar em casos? Né? Porque se você vai sair integrando aqui sem observar esses casos, vai ficar o quê? Cosseno dessa constante. Vai ficar seno dessa constante aqui, vezes x, sobre essa constante. Né? Só que no caso de n igual a 1, vai zerar embaixo, então. Né? Cosseno vai ficar seno desse trambolho, vezes x, né? Sobre esse trambolho aqui. Olha, se o n for 1, vai zerar lá embaixo. Então, por isso tem que separar em casos. Tá? Aí, no caso do n diferente de 1, aí você faz desse jeito. Né? Seno da constante x sobre a constante. No caso de n igual a 1, coloca n igual a 1 aqui igual aqui, aí fica bem tranquilo. E aqui fica cosseno de 0, né? E aí cosseno de 0 é constante, aqui vai ficar cosseno de πx. E aí você integra isso. Aí cuidado com os sinais, cuidado que tem esse 1/4 aqui, faz a variação bonitinha, você vai ver que vai chegar nisso. Então você já determinou os A's e os B's, né?
Então a série de Fourier fica com essa forma aqui. Eu deixei ela bem trinchada aqui, tá? Então você tem que ter bem claro quem que é o A0. O A0 a gente calculou, quem que é o A1, A2, A3, aí B1, B2, B3, aí vai. Tá? Então, a gente tem bastante cara que é zero aqui, né? Esse termo é zero, esse termo é zero, esse termo é zero. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Tá? Essa é a série infinita aqui. Né? Também você tem que a F satisfaz as condições ali do teorema da convergência, né? Você pode expandir ela na série de Fourier. Né? Então a F é igual à sua série de Fourier aqui, né? Excetuando os pontos de descontinuidade. Tá? Então f de x é igual a essa série aqui, né? Para os x lá no interior do domínio da função. Tá? Ou seja, para todo x que é onde f é contínuo. Tá? Nos pontos de descontinuidade vale a média, né? A série vale a média. Então, visualmente é isso daqui. Né? Essa é a f, né? Tecnicamente você tem uns buracos aqui, um buraquinho aqui, se você ver da forma que eu defini, mas não precisava ter esses buracos, né? Então você pode pensar que a função é contínua nos reais, tá? Aqui você tem algumas somas parciais da série. Então essa é a soma 1. Eu estendi a série até o primeiro termo só. Essa até o segundo, essa até o oitavo. Você vê como que ela vai se ajustando cada vez mais ao gráfico da f. Tá? Então cada vez mais a f vai se aproximando da série. Né? Então por isso que a gente fala que a f converge, que a f é igual à série. Né? A gente já viu lá no teorema que a série converge para os valores de f. Certo? Ok. Então, se você pensar em termos de média, né, aqui os limites laterais nesse ponto de descontinuidade, se ele fosse descontinuidade, né, é zero, né? O limite à esquerda é zero, à direita é zero, então a média é zero. Ok. Vamos ver funções, série de Fourier quando uma função é par ou é ímpar. Tá? Você vê que a série de Fourier fica mais simples nesses casos. Só se você lembrar que é uma função par e uma ímpar, né? A função par satisfaz isso, a ímpar satisfaz isso. Né? Lembrar lá que cosseno é função par, seno é função ímpar. Né? Agora, graficamente, essas funções representam uma certa simetria. Né? A função par é simétrica em relação ao eixo y. Né? Então, a esquerda do eixo y é igualzinha à direita. E a função ímpar ela é simétrica em relação à origem. Tá? Quer dizer que se eu pegar um ponto aqui e buscar o simétrico dele em relação à origem, ele vai estar no gráfico também. Né? Isso para qualquer ponto do gráfico. Aqui só umas proposições que a gente vai usar com certa frequência agora, né? Com relação ao produto de funções. Né? Se tem duas funções pares, o produto é par. Duas ímpares, o produto é par. Se uma é par e a outra é ímpar, o produto é ímpar. Ou vice-versa. Tá? Se a f é ímpar e a g é par, também você tem produto ímpar. Tá? Então, a gente vai estar usando isso aqui em alguns momentos aqui na hora de fazer as integrais. Agora sim, vamos ver como é que fica a série de Fourier quando você está falando de uma função par, de uma função ímpar. Tá? É de se esperar que quando a função é par, a série de Fourier dela só tenha cossenos, né, nos termos, porque cossenos são pares. Né? Então não tenha misturado seno ali, porque daí desanda tudo. Não fica nem par nem ímpar, talvez. Então é de se esperar que se a função é par, a série de Fourier dela seja só com termos de cossenos. Né? Aqui, cosseno é sempre par, e se você faz a soma de cossenos, fica dando par também. Então, e de fato isso acontece. Tá? Então, a série de Fourier de funções pares, ela tem esse formato aqui. Se uma função par de período 2L é uma série de Fourier só tem cossenos. Né? Os BNs vão zerar todos. E você tem o A0 e os ANs aqui. Então, os coeficientes, né, até facilita a forma de calcular, são dados assim. Né? De 0 a L e de 0 a L também. Né? Tá? E por que mudam essas formulinhas aqui? Aqui de o N de 1 para frente. Né? Então, essas integrais mudam porque pela simetria da função par, você tem o quê? Que integrar uma função par do intervalo simétrico, você pode integrar de 0 a c e multiplicar por 2. Tá? Pela simetria que você tem ali do gráfico. Né? A esquerda do eixo y é igual à direita. Né? Então, se você integra de menos c a c, é como integrar duas vezes de 0 a c. Ou integrar duas vezes de menos c a 0. Tá?
Por isso que muda para esse quarto. De fato, aqui a f é par, então, então muda para isso mesmo. Agora, por que aqui mudou? Olha, porque como a f é par e cosseno também é par, o produto é par. Então aqui eu também mudou porque a função envolvida aqui, f vezes cosseno, é par. Tá? Então se você volta lá nas formulinhas dos coeficientes para um período 2L e assume que a f é par, as mudanças são essas aqui. Então muda para isso aqui quando você usa essa propriedade que tem aqui para integrar em intervalos simétricos, né, de funções pares. Intervalo simétrico que eu digo é de menos c a c. Então, se você volta lá nas formulinhas lá dos coeficientes de Fourier para a função de período 2L e usa isso daqui, né, você vai ver que elas mudam para esse formato. As funções ímpares, acontece o esperado, né, é uma série de Fourier só de senos, né, e os coeficientes também se calcula assim, muda um pouquinho. Pode calcular da mesma forma, só que se você lembrar disso aqui, facilita. Nesse caso, o A0 vai zerar, né? Porque se você lembrar como é que é o A0, a simetria em relação à origem vai te dar isso daqui, certo? Então, por isso que o A0 vai zerar, no caso de G ser uma função ímpar. Né? E os BNs mudam, de novo, por causa desse mesmo cara aqui, né? Porque se a f é ímpar, esse produto aqui é ímpar, seno também é ímpar. Função ímpar vezes função ímpar é uma função par, e aí você usa essa identidade aqui, e aí por isso que os BNs mudam assim. Tá? Você tem essas novas formas aqui. Então, tecnicamente, são séries de Fourier mais simples. Tá? Quando uma função é par ou quando ela é ímpar. Né? Porque aí não tem metade dos termos. Né? Então, quando é ímpar, não tem os termos de cosseno. Quando é par, não tem os termos de seno. Então, vamos ver um exemplo aqui. Na verdade, é mais um exercício, tá? Porque o cálculo é o mesmo. Vamos pegar essa função par aqui, de período 2. Neste caso, o L vale 1. Né? O período é 2L. Então, L é 1. Para você mostrar que a série de Fourier tem esse formato aqui. Então, aqui eu vou dar a função par, né? Simétrica em relação ao eixo y, essa é f, x² de menos 1 a 1. E aí aqui eu vou fazer algumas somas parciais dessa série de Fourier. Essa é S1, essa é S2, ela vai ajustando cada vez melhor a f. Essa é S5. Veja, essa aqui é uma função contínua. Ok. Poderia colocar bolinhas abertas aqui, né? Já que eu não defini no menos 1 e 1, mas pode ser fechada também. Não tem problema. Ok. Tá? Então, você vê que de fato vai se ajustando cada vez mais ao gráfico da f. Então, de fato, a f é igual à sua série de Fourier. Para vocês mostrar que é isso. Então, você vai calcular... Bom, essa aqui é uma função par, então você vai calcular os BNs. Né? Você tem os BNs aqui. Então, tecnicamente, você vai mostrar que os BNs são essa fração aqui, com esse formato. Aqui só alguma coisinha, quando você está lidando com soma de funções, tá? Ou multiplicação de constante por funções, como é que ficam os coeficientes de Fourier? É o que você espera. Tá? Então, você está somando duas funções, os coeficientes de Fourier da função que é a soma dos coeficientes de cada um. Né? Quando você está multiplicando por uma constante, é multiplicar a constante pelos coeficientes de Fourier. Isso tudo decorre do fato dos coeficientes ser dado pelas integrais. Mas, assim, só para... A gente nem vai usar tanto isso aqui. Vamos ver agora expansões de meia escala. Quando você dá uma função no intervalo de 0 a L, e você quer representar ela por uma série de Fourier, né? Você quer expandir ela numa série de Fourier, você pode escolher se você vai expandir numa série de Fourier de cossenos ou de senos. Né? Basta você estender ela numa função par ou numa ímpar, tá? De período 2L. Então veja só. Você pega uma função dada nesse intervalo de 0 a L. Se você quiser estender ela, né, numa função par, você pode fazer assim. Né? Função par de período 2L. Simétrica em relação ao eixo y, né? Então, essa extensão par dela. E aí você faz a série de Fourier dessa extensão. Né? Vai ser uma série de Fourier só de cossenos, porque ela é par. E a série de Fourier se ajusta à função no intervalo 0 a L também. Né?
a série de Fourier vale para todos os reais aqui, né? Mas a função que você quer é de 0 a L. Bom, se vale para a série de Fourier ajusta bem nos reais, então ela ajusta bem de 0 a L. Né? Mas se você quiser expandir ela numa série de Fourier só com senos, você estende ela para uma função ímpar. E aí você faz a série de Fourier dessa extensão ímpar aqui, e aí vai ser uma série de Fourier só de senos. Tá? Ok. Bom, essa função quando é dada em 0 a L, a gente diz que é dada em meia escala, né? Que é a metade do período 2L. Então, essas extensões em função par e função ímpar, a gente chama de extensões de meia escala. Né? Então, essa extensão aqui tem a série de Fourier só com cossenos, né? Porque ela vai ser uma função par. E essa extensão tem uma série só de senos. Tá? Então, você pode escolher, eu quero representar esta função numa série de Fourier. Você escolhe. Você quer só com senos ou só com cossenos, ou você quer com as duas. No geral, é melhor você escolher uma. Né? Se eu falei que tenha seno e cosseno, dá mais trabalho de calcular. Vamos ver um exemplinho aqui. Então, você tem essa função aqui dada em meia escala. Você vê que ela vai de 0 a 4. Eu quero a série de Fourier da extensão ímpar. Primeiro eu vou esboçar as extensões. Essa é a f. O 2 vai no 2, o 4 no 0. Tem umas bolas abertas aqui que eu não fiz. Não tem importância nesse momento. Essa aqui é a extensão dela em função par, simétrica em relação ao eixo y. Essa aqui é a extensão em função ímpar, simétrica em relação à origem, período 8. Então, a gente vai buscar a série de Fourier dessa daqui. A série de Fourier vai ajustar bem essa daqui inteira, mas se você quiser só do intervalo de 0 a 4, você ajusta a f. Tá? Então, os coeficientes da extensão ímpar são dados assim, é só Bn, né? Sendo a função ímpar, ela só tem senos na sua série de Fourier. Não tem o A0, não tem o A1, não tem o A2, é só do B1 para frente. Que é dada assim. Né? O L ali é 4, né? E aí você fizer essas continhas, você vai ver que vai chegar nisso aqui. Tá? Então eu já não vou fazer tanta continha aqui de integral. Tá? Vou deixar mais para vocês fazerem, só para a gente ver como é que funciona aqui os ajustes da função a série. Aí vocês podem estar verificando isso daqui. Tá? Os exemplos que a gente fez, você vê que dá muito trabalho fazer os cálculos dessas integrais. Né? Então, se eu for calcular todas essas integrais aqui, a aula vai ter 3 horas de duração. Tá? Então, esses daqui são os termos BN. Tá? Você pode verificar fazendo isso daqui. Aqui eu acho que você vai ter que fazer uma integração por partes aqui. Tá? Até chegar nisso aqui. Então, a série de Fourier da extensão ímpar é o quê? É essa daqui. Né? Então, esse trambolho aqui, 16 sobre isso aqui, vezes esse seno, é o BN. Tem o seno de nπ sobre 4x. O 4 é o L. Né? Então, aqui você tem a F2, que é a extensão ímpar. Aqui eu peguei até a terceira parcela aqui da soma. Tá? Estendi ela só até o terceiro termo. Você vê que ela ajusta bem a extensão ímpar. Elas ficam bem parecidas. Tá? Se você colocar uma em cima da outra, né? S3 fica bem, uma aproximação boa para F2. Tá? Agora, a F2 não é a F, né? A F é só esse pedacinho aqui. Então, se você quiser lidar com o x de 0 a 4, aí a S3 é uma aproximação para a F no intervalo 0,4. Tá? Quando você monta a série, você está pegando muito mais coisas do que a F normalmente é. Então, mas se você quiser a F, você trabalha só no intervalo 0,4, que é essa fatiazinha aqui, né? Que é onde a F foi dada. Tá? Aí você tem a S3 sendo um bom ajuste para F. Ok, então você também pode pegar uma função que está definida só de 0 a L e buscar a série de Fourier dela. E nesse caso, você pode buscar, você tem a liberdade de escolher série de Fourier só de seno ou série de Fourier só de cosseno. Tá? Basta usar a extensão adequada. Você quer usar a extensão ímpar ou a extensão par. Tá? Tecnicamente, você nem precisa desenhar para calcular a série de Fourier. Tá?
Veja, aqui você precisou da F, você precisou saber o intervalo, né? Você não precisa nem desenhar essas coisas para calcular essa série aqui. Tá? Aqui eu fiz o desenho para você entender o que está sendo feito aqui, né? Você está aproximando uma função por outra. Né? E aí tem a primeira função, que é a F, né? Que é só no intervalo 0,4. Ok. Agora, vamos ver séries de Fourier em equações diferenciais, tá? Como que elas aparecem aqui. Como esse curso equações diferenciais não é pré-requisito, então vou ser bem superficial nas equações diferenciais aqui, tá? Na verdade são equações diferenciais parciais, esses exemplos que eu vou trazer. Então vou ser superficial e não vou estar entrando em muitos detalhes, tá? Mesmo que acho que a maioria de vocês já deve ter feito equações diferenciais, porque é da terceira fase, né? E MAP é da quarta fase, mas tecnicamente equações diferenciais não é pré-requisito para MAP, então não posso assumir que todo mundo fez, tá? Então vou lidar bem superficialmente aqui com algumas equações diferenciais e ver onde que aparece a série de Fourier para resolver elas, tá? Então vamos considerar esse problema aqui. Tá? Você tem uma corda elástica ao longo 2x e de comprimento L. E ela é fixada nas extremidades, x igual a 0 e x igual a L. Né? Se você distorcer essa corda e soltar ela num instante, certo? Esse instante que eu vou chamar de instante inicial, né? Ela vai começar a vibrar. Aí o problema aqui é determinar a vibração dela, né? Que a gente chama de deflexão, que é dado por uma função U, né? Que é definida num ponto x e num instante t. Tá? Tecnicamente você tem isso aqui, você tem a corda e ela está vibrando. Né? Então para esse x aqui, você tem isso aqui. Né? Você vai estudar como é que este ponto vai variar. Né? Veja que a vibração vai ser toda vertical, né? Então ele vai ficar vibrando assim. Né? Então você quer determinar a função que descreve esse movimento aqui do ponto. Tá? Então, no instante t1, este ponto está aqui, neste valor de u. No instante t2, o ponto está aqui, né, neste valor de u. Né. Então veja que u é uma função de duas variáveis. Né. Se eu mudasse o x, eu estaria falando desse ponto aqui, aí teria este valor. Né. Aqui teria um u num tempo 3, um u num tempo 4. Né. Então você vai estudar onde é que cada ponto está aqui em cada instante. Né. No instante t1, o ponto da corda está aqui. No instante T2 ele está aqui, no instante T3 ele está aqui, no instante T4 ele está aqui. Então é só um movimento vertical. Né? E para outro x aqui na frente você teria esses outros valores aqui. Né? No instante T1 aqui, no T2 aqui, T3, T4. Tá? Então o problema consiste em achar essa função U que descreve esta vibração. Né? Que te diz onde cada ponto da corda está em cada instante. Tá? No momento que ela está vibrando, onde cada ponto se encontra em cada instante. Tá? Essa é a função U que a gente chama de deflexão. E aí tem, esse é um caso bem simples, tá? Tem a dedução, né, de que essa função U ela tem que satisfazer essa equação diferencial aqui, uma equação diferencial parcial, que envolve derivadas parciais. Tá? Então essa função U que descreve esse movimento, tem uma dedução bem longa disso, tá? Não vou fazer. Isso aí já seria mais para um curso de EDP, né, de equação diferencial parcial. Acho que no livro do Kreisig tem, se você tiver interesse, tem lá a dedução. Ela tem que satisfazer isso daqui. Tá? Esta equação aqui. Este C, ele é uma constante que depende da corda, tá? Depende da densidade linear dela, depende do material que ela é, e depende da tensão inicial que você fez, né? Da distorção inicial que você fez nela. Tá? Às vezes você puxou ela bastante aqui para cima e soltou. Se você puxar ela só um pouquinho aqui para cima e soltar, esse C muda. Tá? Não vou estar entrando em tantos detalhes do que é esse C. Tá? Mas é uma constante que depende da corda e da distorção inicial que você fez nela. Né? Se você pegar e esticar até lá em cima, a vibração é de um jeito. Se você esticar só até aqui, a vibração é de outro jeito. Né? E faz todo sentido. Né? Quanto mais você estica a corda, parece que mais ela vai vibrar na hora que você soltar. Tá? Então essa constante depende não só dessa deflexão inicial, dessa distorção inicial, como também depende do material da corda. Tá? Mas não vou entrar em detalhes do que é essa constante aqui. Então, essa equação eu chamo de equação da onda unidimensional. Tá? Por que é unidimensional? Porque a movimentação aqui se dá só em uma dimensão, só na vertical. Né? Cada ponto aqui da corda se move só na vertical.
Então, por isso que é unidimensional. Né? Então, para cada x que você fixa aqui, o ponto varia só na vertical, né? E o tempo vai variar, conforme o tempo vai variar. Então, essa é a equação da onda unidimensional. Nessa situação aqui, essa função u que a gente está atrás, ela também tem que satisfazer algumas condições. Tá? A gente vai ver no próximo slide quais são as condições. Bom, por exemplo, ela está fixa aqui, né? Então não tem movimentação aqui no x igual a zero. Né? Então u de zero vale zero para qualquer t. Mesma coisa aqui, ela está fixa aqui. Então não tem movimentação aqui. Então para qualquer t não há variação aqui. Esse ponto não sobe, né, da extremidade. Então u de L é zero para qualquer t. Então essas são duas condições que ela tem que satisfazer também. Mas tem mais outras duas, que a gente vai ver no próximo slide. Ok, então como eu comentei, você tem algumas condições aqui nesse problema. Como ela está presa nas extremidades, né, você tem que isso e isso são zero. Né? Não tem movimentação lá no x igual a zero, nem lá no fim dela, que é no x igual a L. Não importa qual seja o tempo. Né? Aquelas extremidades não se mexem. Então é para qualquer t, maior ou igual que zero. Tá? Além disso, a forma do movimento, né, da corda, depende, logicamente, da deflexão inicial que você faz, né, a distorção inicial. E aí, isso eu vou chamar de f de x. E da velocidade inicial, né, que a gente vai chamar de g de x. Então, isso tem duas condições. Né? Isso dá origem a duas novas condições. A gente chama de condições iniciais, que são as condições de contorno. Então, u de x no tempo inicial é zero, é o formato inicial da corda. Então, quando você pegou lá com a sua mão e esticou, esse formato que ela ficou, que é dado por f de x, né, que é o tempo igual a zero. Né, são o tempo igual a zero. Aí você soltou e ela começa a vibrar, a oscilar. E o outro é a velocidade inicial. Né? Então, a velocidade de cada ponto ali na corda. Lembra que cada ponto da corda se move só na vertical. Então, isso tem uma velocidade. Né? Então, logicamente que a movimentação ali na corda depende dessa velocidade inicial. Né? Então, lembra que a velocidade é a derivada do u em relação a t. Né? Lembra que o u te dá a posição vertical de cada ponto ali na corda. Então, velocidade inicial, por isso que é velocidade no tempo igual a zero. Né? Vou chamar de g de x. Tá? Ok, então você tem essas duas condições iniciais e duas condições de contorno. Isso para qualquer x que esteja ali na corda, né? A corda vai de 0 a L. Então, a função U que descreve a oscilação da corda tem que satisfazer a EDP e essas quatro condições aqui. As duas de contorno e as duas iniciais. Tá? Ok. Aí dá para mostrar o seguinte. Né? Também não vou fazer porque também é uma dedução um pouco longa. Né? Que se a F e a G, né? Lembra que a F é o formato inicial da corda, né? Da distorção inicial. G é a velocidade inicial da corda. Né? Se elas têm expansão numa série de Fourier de senos, então a solução que você está procurando, U, pode ser expressa desse formato aqui, como uma série. Tá? Nesse formato onde Bn, esse B e esse B estrela são dados assim. O Bn são os coeficientes de Fourier de F, né, que é só de senos, e o B estrela está associado com isso aqui. Esse valor são os coeficientes de Fourier da G, que é só de senos também. Então, o Bn aqui são os coeficientes de Fourier da F, no caso F só de senos. Né? Então, são dados assim. E esse escalar aqui, que é o B estrela vezes esse camarada, são os coeficientes de Fourier da G, só de senos também. Né? E aí, se você isolar esse Bn estrela, né, ele aparece aqui. Então, são esses caras que a gente tem que calcular para dar a solução nesse formato aqui. Tá? Então, se a F e a G têm uma expansão em série de Fourier, e muitas funções têm, né? A gente viu lá as condições, não precisa de muita coisa para ela ter expansão em série de Fourier, não. Né? Basta que ela seja contínua por intervalos e
já está ótimo. Aí tem as derivadas ali nos pontos de descontinuidade. Então, muitas funções se encaixam nisso. Então, muitas funções têm expansão em série de Fourier. Então, a solução da EDP que satisfaz as condições de contorno, né, e as condições iniciais é dada assim. Vamos ver um exemplinho aqui. Tecnicamente, acho que tem um exemplo aqui. Ok. Então, você tem determinada deflexão, né? A função que descreve a oscilação da corda de comprimento 4 foi sujeita a essa deflexão inicial aqui. Vamos supor que a velocidade inicial da corda é nula. Tá? E vamos pegar um C valendo 1. Tá? A constante lá que depende da densidade linear da corda, né? Do material dela. Depende da tensão inicial que você fez, né? De como você fez a distorção inicial. Né? Então, só comentando aqui, né, que a função tem que satisfazer a EDP e as condições de contorno para qualquer tempo t. Né? E também as condições iniciais. Né? Agora, a deflexão inicial é f de x, então a condição inicial é essa daqui, uma delas. Né? Já que a velocidade inicial é nula, você tem essa outra condição inicial aqui. Né? A derivada do u em relação a t, lá no tempo inicial, né? Por isso que é a velocidade inicial, para qualquer x é zero. Né? Para qualquer x de 0 a 4 ali. Né? Então, em cada ponto da corda, a velocidade inicial é zero. Né? Depois começa a movimentar, daí começa a ter velocidade. Ok. Né? Então, a gente já discutiu que a solução é dada assim, né? E aqui estou substituindo as coisas, tá? O Czinho é 1, o L é 4. Tá? E assim que é dada a solução da EDP. Né? Nessa série aqui. Isso aqui não é uma série de Fourier. Tá? Também tem T e X aqui. A série de Fourier aparece aqui, né? Na F e na G. Tá? Então, isso aqui é uma função dada em termos de uma série. Né? Função de duas variáveis. A série de Fourier que a gente usa é para uma variável só. Né? A série de Fourier está associada a essa F e a essa G. Tá? São séries de Fourier de seno. Com o Bn dado assim, né? E o Bn estrela dado assim. Né? Então veja que o Bn é série de Fourier da F, é uma série de Fourier só de senos. E o Bn estrela tem essa daqui, né? Que está associada com a série de Fourier da G, só de senos também. Tá? É um pouco diferente, porque tinha aquele escalar multiplicando B estrela. Tá? Por isso que eu não estou usando Bn aqui também. Ok. Tá. Agora observar aqui o seguinte. Essas estrelas aqui você não vai ter que calcular, porque o G é zero. Né? A velocidade inicial da corda é zero. Como G é zero, os Bn são todos zero. Então a sua solução não tem esse pedaço aqui. Né? Só tem esse. Então, a solução se resume a solução da série de Fourier fica com isso aqui. Né? Sumiu aquele fator que tinha o Bn estrela. Mas você tem que calcular isso. Tá? Então isso aqui são os coeficientes da série de Fourier da F. A série de Fourier é só de senos. Né? Ou se pensar os coeficientes da extensão ímpar de F. Tá? De 0 a 4 ali. Nessa aqui eu acho que eu já deixei como um exercício para vocês calcularem. Que são esses aqui. Tá? Não vou fazer as contas, então esses são os coeficientes. Tá? O interessante aqui é ver como é que fica essa função aqui e estudar o formato da corda em diferentes tempos. Tá? Então, o de xt é dado nesse formato aqui. Tá? Então, veja, tem duas variáveis, o x e o t. O x aqui e o t aqui. E aí isso aqui é uma constante. Né? Esse seno vezes essa fração, que é o bn. Então eu vou, já que isso aqui é uma série, eu vou usar a soma parcial S5 tá? Para aproximar a UXT. E aí a gente vai usar essa S5 para visualizar a movimentação da corda para alguns valores de t, tá? Em alguns instantes t aqui. Então a U de xt vai ser aproximada pela S5, ou seja, eu vou até o fator 5 aqui, né? No infinito, até a soma 5. É a quinta parcela que eu vou expandir aqui. É isso dá isso daqui, tá? Esse trambolhão aqui. Ok. Vamos ver lá os desenhos. Então, inicialmente você tinha a corda assim, né? Comprimento 4. Você fez a distorção inicial assim, né? É o formato da fx, f de x, né? Então, u de x no t igual a zero é o formato da f de x. Aí você soltou.
E aí isso aqui começa a oscilar. Então vamos, pelo menos no primeiro instante, olhar para a movimentação desse ponto aqui. Então esse é um ponto x, e aqui é a f de x, que é a u no instante zero. A partir de agora eu vou começar a olhar para u pela S5, né, lá da série. Então vou olhar para o t igual a 0,8. Então isso daqui seria a S5, né, que está aproximando a u. Então agora o ponto que estava aqui já está aqui, né, é o mesmo x, só que o ponto desceu um pouquinho. Então esse aqui é o SX de 0,8, que está aproximando o U de x 0,8. Né? Então se você quiser ver esse formato, você pode ir lá no GeoGebra, vai lá na fórmula da S5 e faz o t igual a 0,8, né? E plota o gráfico. Que daí se você fixa o t igual a 0,8, fica só com a variável x. Né? Aí tem esse formato aqui da corda. Então é o formato aproximado para ela. Né? Porque esse é o formato da S5, que está aproximando a U. Né? A U é que te dá o formato exato. Né? Mas essa é a S5. E aí que você tem formato para outros tempos, né? 1,6, né? Vai aumentando o tempo. Então é S5 que está aproximando a U, né? O tempo fixo no 1,6. T igual a 2, né? Ela já voltou para essa posição aqui. Né? Aqui para o T igual a 2,4. Então S5 está fazendo a aproximação. T igual a 3,2. T igual a 4. Tá? E aí você tem essa oscilação então. Né? Você veja que ela vai descendo. Aí provavelmente se fosse fazer um tempo maior, ela começaria a subir de novo ali. Certo? Então, a solução é a U, que descreve a posição da corda aqui. A movimentação da corda no decorrer do tempo. Aí você está aproximando ela pelo S5. E se você quisesse ter uma ideia melhor, aí você aproxima por um S maior, S10, S20. Aí fica cada vez mais precisa os seus desenhos aqui. Tá? Então, essa é a primeira aplicação que a gente vê de série de Fourier para a equação da onda unidimensional. Tá? Você tem a movimentação aqui só na vertical, em uma dimensão só. Ok. Outro lugar que parece série de Fourier é na equação do calor. Tá? Então, pensar que você tem uma barra aqui fina de comprimento L, e aí ela tem seção transversal constante, ou seja, o formato dela não muda ao longo do comprimento dela, e de material homogêneo. Tá? Aí supor que ela está lateralmente isolada. Né? Então o calor só se propaga ao longo do eixo X. Né? Então você tem essa barra aqui de comprimento L. A gente vai estudar como é que se propaga o calor aqui, ou seja, como que eu posso obter uma função que me dê a temperatura em cada ponto da barra num certo instante. Tá? Então uma U de xt, que vai te dar a temperatura no ponto X no instante t. Tá? E aí isso varia bastante, depende de como é que está aquecida aqui a barra. Se você aquece as extremidades, você tem um jeito. Se você mantém as extremidades em mesma temperatura, de um jeito. A gente vai lidar com um caso bem simples aqui, que é mantendo as extremidades na temperatura zero. Tá? E aí isso vai gerar uma EDP que tem que satisfazer certas condições ali e a gente vai buscar a solução. Tá? Que é o caso bem simples. Você veja que a gente tem que estar considerando a espessura da barra. Tá? Então é só uma barra, pensar, unidimensional. Tá? Então para cada ponto X aqui, você tem uma U de xt. Se você estivesse considerando espessura, aí você teria que ter U de XYT. Tá? Então, uma barra unidimensional aqui. Então, é um caso bem simples. É o primeiro caso aqui que você tem que lidar quando você vai estudar com a equação do calor. Aí você vai sofisticando mais o problema, né? Você vai olhando para a barra tendo só duas dimensões, né? X e Y. Depois uma barra em três dimensões, X, Y e Z. Ok. Então, a função U que te dá a temperatura num ponto X e no tempo T deve satisfazer essa EDP aqui. Então, essa função, você pega um certo ponto x aqui, e essa função u dá a temperatura nesse ponto no instante t. Dá para mostrar que ela tem que satisfazer essa EDP, é bem parecida com a equação da onda, só que aqui não tem... Na equação da onda, aqui é uma parcial de ordem 2, né? Aqui é parcial de ordem 1. Tá? De novo, essa C aqui também é uma constante que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas que depende do material da barra, tá? Que a gente chama de difusidade térmica, que depende do material da barra. Se é metal, se é cobre, depende de como que é.
Então, esta equação aqui eu chamo de equação do calor unidimensional, porque só tem uma dimensão aqui que a barra você está considerando unidimensional, tá? Ela não tem espessura, né? Ou seja, você está descartando a espessura dela, melhor dizendo. Tá? Então, por isso que ela só tem uma dimensão aqui, que é em x, não tem a dimensão em y, nem em z. Então, é uma EDP bem mais simples, tá? Do que se fosse tratar o caso real, que seria algo tridimensional. Tá? Também tem certas condições iniciais que a gente vai estar lidando aqui, tá? Condições de contorno e condições iniciais. A gente vai ver onde que aparece a série de Fourier aqui para resolver isso daqui. Então, e aqui, como eu comentei, é um caso bem simples, que é onde você vai manter as extremidades a temperatura zero. Se você mantém as extremidades com temperaturas diferentes ou outras temperaturas, aí muda um pouco as soluções aqui. Então, nesse caso que você vai manter as extremidades em temperatura de zero, o de zero é zero para qualquer tempo. E o do final da barra, né, que é o L, é zero para todo t maior ou igual que zero. Né? Outra condição aqui é que a gente tem que saber a distribuição de temperatura no tempo inicial. Né? Então, qual é a temperatura em cada x da barra no instante inicial. Isso que a gente chama de condição inicial. Né? Que a gente vai estar chamando de f de x. Né? Então, a U de x no tempo zero, né? A temperatura em cada x no instante inicial zero, vai ser a f de x. Né? Para todo x da barra, né? De 0 a f. Então, você tem essas duas condições de contorno e essa condição inicial. Né? Então, dá para mostrar que se essa f aqui tem série de Fourier só de senos, então a função U que satisfaz a EDP e as condições de contorno e a condição inicial é dada desse formato aqui. Tá? Então, se eu consigo expandir a f em série de Fourier, só de senos. E este Bn é o quê? Bom, o lambda n tem essa cara aqui, né? Eu não coloquei CNP sobre I aqui direto para não ficar muito feio. Né? Então, você tem esse lambda n que é dado assim, e os Bn's são os coeficientes da série de Fourier da f, né? Série de Fourier só de senos. Então, de novo, não vou deduzir por que você chega nessa função U de xt, tá? Mas se a f tem uma expansão em Fourier, a solução é essa daqui. Tá? Também dá um certo trabalho chegar aqui. Tá? Então, vamos ver um exemplinho aqui. Lógico. Se os Bn são os coeficientes da série de Fourier de senos f, eles são calculados assim, né? Ou pensar a série de Fourier da extensão ímpar da f. Tá? Eles são dados assim. Essa fórmula aqui a gente já viu. Então, só dizendo como é que vai ser calculado o Bn, como é que vai ser calculado esses lambda n. Esse lambda n é bem simples. O Bn é que vai ser chato. Então, você tem esse problema aqui. Tá? A distribuição inicial de temperatura é dada por essa função. Tá? Então, num certo ponto x ali da barra, a temperatura é dada por isso aqui. Eu vou supor que a difusidade térmica é isso aqui. C ao quadrado vale isso. Né? Então, o que você tem? Que as condições de contorno são essas aqui. Né? Essas aqui, né, que a temperatura nas extremidades da barra é mantida sempre igual a zero, né, não importa o tempo. Né? Então, o de 0 e o de 80, que é a barra tem 80 centímetros, né, é zero para qualquer t. A condição inicial é essa daqui, né, é a distribuição inicial de temperatura. Né, que a temperatura em cada x no instante inicial zero é a f. No caso é dado por isso, né, para qualquer x de 0 a 80. Então, você tem isso daqui. Né? Então, a solução, né, UXT, que satisfaz a equação do calor e satisfaz essas três condições, né, luz de contorno inicial, é dada por isso. Né, quem que é Bn e quem que é lambda n. Lambda n é essa cara, bem fácil de calcular. E o Bn são os coeficientes de Fourier, né, da f, né, na função só de senos. Né, a série de Fourier da f só de senos. Né, vamos de 0 a L aqui. Ok, então você tem que calcular esse lambda n e esse Bn para montar essa função. Você vai ver que essa aqui vai até ficar bem simples, que vai zerar bastante coisa. Né? N vai de 1 para frente. Ok, então se você calcular lambda n e Bn, o lambda n é simples. Né? Aqui é C, e o enunciado dá C quadrado. Né? Então C é a raiz disso. Né?
Então, raiz disso sobre nπ sobre L, que é o comprimento da barra. Então, isso fica assim. Aí você tem alguns valores aqui, né? Lambda 1, lambda 2, lambda 3. N igual a 1 para N igual a 2 e N igual a 3. Ok, então os lambdas já estão feitos. O problema é os coeficientes de Fourier aqui da F, né? Só de seno. Então aqui você tem o BN já com as coisas substituídas aqui, tá? O L é 80. Você tem a função F aqui, que é essa 100 vezes seno. Né? Você tem esse camarada aqui, né? Tem esse 2. Já substitui tudo que tem direito. Aqui vou fazer uma mudança de variável. Poderia usar aquela mesma fórmula que a gente usou, tá? Na anterior ali. Uma fórmula que era seno de x vezes seno de alfa vezes seno de beta. Né? Isso sai como soma de cossenos ali. Mas aqui eu vou usar esse caminho. Vou fazer essa mudança de variável. Π sobre 80x, que tem aqui dentro, vou chamar de u. E aí muda o dx, muda o intervalo de integração, tá? Isso muda para isso aqui. Fica a integral de seno de u, seno de nu, que aqui tem o n, tá? 200, porque aqui é 100 vezes 2. E aí ficou um π aqui do du que saiu aqui, tá? Então, você pode conferir essas continhas aqui. Bom, esse aqui já está mais amigável para integrar. Aqui dá para pensar o seguinte. Tentar usar aquele teorema que eu não demonstrei, aquele que tinha aquelas várias integrais, né? Que falava que tinha as integrais de cosseno vezes cosseno, de cosseno vezes seno. Aquele que eu não demonstrei, aquele que a gente usaria para deduzir os coeficientes de Fourier. Tá? Tentar usar ele aqui. Observar que se G é par, a gente conhece isso, né? E esta função que está aqui dentro é par, porque seno é ímpar. Então, se tem ímpar vezes ímpar, né? O produto de funções ímpar resulta numa par. Então, essa que está aqui dentro é par. Então, eu vou escrever ela nesse formato aqui, de menos π a π. Né? Ou seja, eu tenho esse lado direito aqui, né? Eu vou escrever do lado esquerdo. Então, ela fica assim. Né? Lógico, tem que jogar o 2 para cá. Então, por que eu deixei de menos π a π? Para ficar naquele formato do teorema que eu comentei. Né? Bom, aqui ficou 200 sobre 2 é 100. Né? Então, ficou assim. Agora sim, fica uma integral mais simples. Se eu olhar para isso aqui. Isso aqui é isso. Se o n é diferente de 1, isso aqui dá zero, pelo aquele teorema que a gente viu. Né? Aquele teorema lá que a gente usaria para deduzir os coeficientes de Fourier. Né? Que tem aquelas três integrais lá de menos π a π. Se o n é 1, isso dá π. Porque aqui fica seno de u vezes seno de u, que é seno ao quadrado. Seno ao quadrado de u, você sabe integrar, é bem tranquilo. Integrar de menos π a π, seno ao quadrado de u vai dar π. Bom, e aí, ok. Então isso fica com essa cara aqui. Para n diferente de 1, vai zerar tudo. E se o n é 1, vai dar 100 sobre π. Não, vai dar 100, né? Porque é a integral da π. Então dá 100 se o n é 1, porque a integral resulta em π, aí cancela com esse. E vai zerar se for diferente de 1, porque a integral resulta em 0, aí multiplicar pelo 100 vezes por esse 100 sobre π aqui vai zerar. Né? Então você tem os bn's dados assim. Vale 100 para 1 e 0 para o resto. Então, o de xt é isso aqui. Aqui vou expandir ela aqui, tá? Só para você ver o que acontece aqui. Então, B1, B2, primeiro termo, terceiro e vai indo. Então, infinito. O que a gente fez aqui? A gente acabou de ver que B2, B3, B4, tudo zero. Então, esse é zero, esse é zero, esse é zero. Então, desse mais aqui para frente vai sumir tudo. Então, fica só com esse pedaço. Então, fica assim. Lambda 1 a gente calculou. B1 a gente acabou de ver que é 100. Né? Então, ficou assim. Né? Zerou daqui para frente. Então, essa é a função que te dá a distribuição de temperatura ao longo da barra. A barra de 80 centímetros, com aquela C valendo 1,158. Né? A difusidade térmica. Né? Então, para um certo x e num certo tempo, você tem a temperatura dada por essa função aqui, né? Lá ao longo da barra. Perceba que se você fixar um valor de x, né, pegar o x lá na metade, no 40,
conforme o tempo passa, a temperatura vai decrescendo, né? Porque essa exponencial aqui é decrescente, né? Conforme o tempo cresce, e é por causa desse negativo, né? Então, se você fixa um certo x, é de se esperar, de fato, que a temperatura nele vai decrescendo com o decorrer do tempo. Né? E é justamente por causa desse camarada aqui, né? Desse número negativo multiplicado no t na exponencial, né? Essa exponencial aqui é decrescente conforme o tempo passa. Isso para qualquer ponto da barra, para qualquer x, você vê que a temperatura decresce com o passar do tempo. Tá? Ok. Então, nossa aula termina aqui. A gente viu essas duas aplicações em EDPs e anteriormente a gente estava vendo como é que aproximava certas funções por série de Fourier. Tá? Aqui foram duas aplicações. Tá? Então, vamos ficar por aqui.